Olá, senhores. Dando sequência ao bloco passado, nós falávamos sobre a autonomia política do artigo 18. Vimos que a autonomia política significa 4 capacidades: autogoverno, autofinanciamento, autolegislação e autoadministração. No bloco passado, nós vimos a primeira, capacidade de autogoverno de União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ora, qual seria a segunda capacidade da autonomia política? Capacidade de autofinanciamento. Então, União, Estados, municípios e DF possuem fonte de custeio própria. Ou seja, a União, por exemplo, pode legislar e arrecadar e fiscalizar determinados tributos dentro de uma divisão constitucional de competência tributária. Imposto de renda, competência legislativa e arrecadatória da União. Para os estados, ICMS, IPVA, para os municípios, IPTU. Então, senhores, os entes federativos têm fonte própria de custeio. Isso dá a eles capacidade de autofinanciamento. A terceira capacidade é a capacidade de autolegislação. Na Constituição, na distribuição constitucional do poder, eu tenho uma divisão de competência legislativa. Artigo 22, compete à União legislar sobre. Artigo 30, inciso 1º, compete aos municípios legislar sobre matérias de interesse local. Artigo 25, parágrafo 1º, compete aos estados aquilo que não for de competência da União e dos municípios. Então, a competência estadual legislativa, por exemplo, ela é trazida pela teoria dos poderes remanescentes, diz a doutrina. Quando é que vai ser a competência legislativa dos estados? Quando não for a competência comum lá do artigo 20, a competência concorrente do artigo 24. A competência dos estados legislativa será de tudo aquilo que não seja de competência da União e dos municípios. Como é que é o nome disso, André? Lá no direito constitucional é a teoria dos poderes remanescentes. Onde é que está na Constituição a teoria dos poderes remanescentes? No artigo 25, parágrafo 1º, compete aos estados aquilo que não for de competência da União e dos municípios. Então, senhores, os entes federativos têm uma terceira capacidade oriunda da autonomia política do artigo 18, que é a capacidade de autolegislação, competências legislativas da União, dos estados e dos municípios. E no artigo 24, competência legislativa concorrente, matérias nas quais todos os entes federativos poderão legislar acerca daqueles temas, competência legislativa concorrente, mostrando que os entes federativos possuem capacidade de autolegislação. E por último, deixei por último a que mais me interessa, que é a capacidade de autoadministração. O que significa capacidade de autoadministração? Significa dizer que os entes federativos possuem órgãos públicos próprios e agentes públicos próprios para o desempenho de sua função administrativa, dentro de uma repartição constitucional de competência administrativa. Então, o Constituinte repartiu competências legislativas entre os entes federativos, jurisdicionais e também administrativas. E o direito administrativo vai estudar as competências administrativas, ou seja, onde é que está a competência administrativa da União, por exemplo? Já disse aqui, no artigo 21, compete exclusivamente à União. As competências do 21 são todas elas administrativas e exclusivas da União. Onde é que estão as competências administrativas dos estados? Artigo 30, inciso 3º e seguintes. Onde é que estão as competências administrativas dos municípios, né? 30, inciso 3º e seguintes. Onde estão as competências administrativas dos estados? Artigo 25. E aí, cuidado, vai uma observação aqui. Os estados só possuem uma competência administrativa expressa na Constituição. Como só há uma, normalmente ela cai em prova. É o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição, que é a competência para os estados prestarem serviço público de gás canalizado. Então essa competência é a única que está expressa lá na organização político-administrativa na Constituição, que vai do artigo 21 ao artigo 30. Nós vamos ter divisões de constitucionais de competência administrativas, legislativas. E no artigo 25, parágrafo 2º, há uma competência administrativa expressa dos estados, que é para prestar serviço público de gás canalizado. E os demais serviços públicos, senhores? Quando é que vai ser de competência dos estados? Quando não for vedado a ele, porque a Constituição determinou aquela matéria para a União ou para os municípios. Por exemplo, artigo 21, inciso 10, prestar o serviço postal e correio aéreo nacional. Isso é uma competência administrativa. Inclusive, a União faz através da empresa pública de Correios e Telégrafos. Pergunta ali na prova, candidato, o Estado poderia assumir esta competência e desempenhar essa função administrativa, serviço postal e correio aéreo nacional? Não, senhores, porque essa competência é exclusiva da União. Artigo 21, inciso 10. E se o Estado o fizer, está violando a Constituição, porque o 25, parágrafo 1º, diz que será de competência dos estados aquilo que não for de competência da União ou dos municípios.
Isso tem um nome no direito administrativo e no direito constitucional. É a teoria dos poderes remanescentes. Então, se ele te perguntar numa prova de administrativo, como é que eu verifico a competência dos estados? A competência dos estados está marcada no 25, parágrafo 1º da Constituição. Competirá aos estados aquilo que não for vedado a ele pela Constituição. E o que é vedado a ele pela Constituição? Ora, aquilo que a Constituição elencou como competência da União ou dos municípios. Na União, artigo 21, nos municípios, artigo 30, ok? Então, eu tenho uma divisão de competências administrativas na Constituição, porque a Constituição é a lei maior do Estado, que inaugura o seu ordenamento jurídico, determinando forma de governo, forma de Estado, sistema de governo. A Constituição tem normas materialmente constitucionais. Quais são as normas materialmente constitucionais que se aprende na aula de constitucional? As normas que definem direitos e garantias fundamentais, normas que organizam e distribuem o poder no Estado e limitam o poder estatal. Essas são as normas materialmente constitucionais, são matéria de Constituição. Ainda que eu tenha Constituição não escrita, como na Inglaterra, Constituição histórica, matéria de Constituição haverá no ordenamento jurídico. Normas que definam direitos e garantias fundamentais, normas que organizem o poder do Estado e distribuam o poder para os órgãos públicos, poder político, poder administrativo, jurisdicional, competências legislativas, tributárias, administrativas. Estou distribuindo o poder pelos órgãos, pelos agentes públicos estatais. Isso é norma materialmente constitucional. E normas que limitem o poder do Estado. Vedação à tributação, artigo 150, inciso 6º, alínea A, vedado à União cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros, que é imunidade tributária recíproca. Isso é uma norma constitucional limitadora de poder tributário do ente federativo. A União não pode cobrar, por exemplo, imposto de renda do município. O município não pode cobrar IPTU da União. É uma norma que limita. Uma norma constitucional 150, inciso 6º, alínea A, que é a imunidade tributária recíproca. As imunidades tributárias são normas que limitam poderes estatais, normas materialmente constitucionais. Ou seja, ainda que não esteja na Constituição, porque ela pode ser num determinado estado, no Brasil não é assim, mas na Inglaterra ela é não escrita, existem normas materialmente constitucionais. Então, senhores, as normas definidoras de direitos fundamentais, normas que limitem o poder do Estado, normas que distribuam o poder do Estado para os órgãos e agentes são normas materialmente constitucionais. E aí eu digo o seguinte, uma norma que vai limitar os poderes dos agentes públicos, dentre outras, são os princípios. Nós vamos estudar isso aqui numa aula própria, teoria dos princípios, mas vamos ver o princípio da legalidade. E daqui, inclusive, poderia surgir uma questão de prova. André, ou candidato, qual é o surgimento? O direito administrativo, ele teria uma certidão de nascimento? Então, poderia falar, olha para cá, ó, em certidão de nascimento do direito administrativo? O direito administrativo teria uma certidão de nascimento? Quando é que ele nasce como ciência autônoma? Uma ciência desacoplada do direito civil, com um objeto próprio de estudo, com metodologia própria de estudo, com princípios próprios. Senhores, a doutrina vai apontar como certidão de nascimento do direito administrativo dois marcos. Dois marcos. Vou jogar aqui na tela para os senhores. Quais são os marcos? Estão aqui, ó, origem do direito administrativo. O primeiro deles é o caso Blanco. Uma menor, de nome Arete Blanco, uma garotinha de 5 anos, lá no estado de Bordeaux, na França, foi atropelada em 1873 por uma caminhonete, uma vagonete que transportava fumo. E aí passou-se a se discutir de quem seria a competência para julgar esta matéria em termos de responsabilidade civil. O Conselho de Estado francês, que seria o tribunal que julgaria causas que envolveriam o Estado, disse, olha, a competência não é minha. A competência declarou-se incompetente para aquilo porque entendeu que a competência era da Corte de Cassação. Corte de Cassação responsável por julgar causas ligadas ao direito civil. Então, como o Conselho de Estado francês entendeu que aquela matéria era de direito civil, olha, a competência é da Corte de Cassação. A Corte de Cassação, por sua vez, disse não. Transporte de fumo, àquela época na Inglaterra, era considerado serviço público delegado. Se é serviço público delegado, tem a presença do Estado. Então, a competência é do Conselho de Estado francês, disse a Corte de Cassação. Atribuiu-se ali, surgiu ali um conflito negativo de competências. Aí o Tribunal de Conflitos decidiu que a matéria, como envolvia o Estado por ser serviço público delegado, deveria ser julgado pelo Conselho de Estado francês. Lembrando que na França, até hoje, a jurisdição é dual. Nós temos matérias que são reservadas ao Conselho de Estado francês, que é um tribunal do Poder Executivo, que não podem ser revisitadas pelo Poder Judiciário. Lá a jurisdição é dual, não é igual à nossa, né? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não afastará da pressão do Poder Judiciário lesão ameaça direito. Então a nossa jurisdição, isso pode ser inclusive uma questão de prova administrativa, nossa jurisdição é a jurisdição una.
Ou seja, é o modelo inglês de jurisdição. Nós não adotamos, em termos de contencioso administrativo, a jurisdição francesa. Nós adotamos a jurisdição inglesa. Então isso pode ser uma pergunta de prova, candidato. Em termos de contencioso administrativo, a nossa jurisdição adota a jurisdição inglesa ou a jurisdição francesa? A inglesa é a jurisdição una. A francesa é a jurisdição dual, ou seja, há tribunais administrativos cuja decisão faz coisa julgada material e formal, decisões do Conselho de Estado francês. É assim desde o século XVII. Ora, o nosso modelo é o modelo inglês de jurisdição una. Onde é que está isso na Constituição, senhores? No artigo 5º, inciso 35. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, se numa prova para delegado ele te perguntar, candidato, em termos de contencioso administrativo, nós adotamos a jurisdição inglesa ou a jurisdição francesa? Você vai dizer a jurisdição inglesa. Qual é o fundamento constitucional para isso na nossa Constituição? Artigo 5º, inciso 35. Ou seja, mesmo decisões de tribunais administrativistas, como, por exemplo, decisões do Conselho de Trânsito, é uma decisão de um órgão de trânsito que fica no Poder Executivo. Podem ser revisitadas pelo Poder Judiciário? Podem, porque a nossa jurisdição é una. Artigo 5º, 35. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Agora, na França, não. Lá desde o tempo da menor Arrêté Blanco, do caso Blanco, 1863, o Conselho de Estado francês decidia as matérias que envolviam o Estado francês, a administração pública francesa. E aqui, senhores, os autores apontam como certidão de nascimento do direito administrativo como ciência autônoma. E o segundo marco, que seria um marco legislativo, é a Lei de 28 de Pluviose, de 1800, que foi uma lei que, primeiramente, organizou e distribuiu competências administrativas entre órgãos administrativos na França. Então, se perguntarem quais são as certidões de nascimento do direito administrativo, são duas. O caso Blanco, envolvendo responsabilidade civil do Estado, e o caso da Lei de 28 de Pluviose de 1800. Tudo bem? Tranquilo isso? Beleza, vamos em frente. Então, reparem, voltando para cá, né? República Federativa do Brasil. Eu vi que a autonomia política do ente federativo é determinada por 4 capacidades: capacidade de autogoverno, capacidade de autoadministração, capacidade de autofinanciamento, capacidade de autolegislação. Ora, os entes públicos que possuírem essas 4 capacidades, quais são? Artigo 18, são União, Estados, Municípios e DF. Todos eles são autônomos, possuem autonomia política. Eles vão ser chamados no direito administrativo, isso é um outro conceito importante, vem para cá, ó, de pessoas políticas. São pessoas políticas. Pessoas políticas não se confundem com pessoas administrativas. André, quais são as pessoas administrativas? Autarquias, empresas públicas, sociedade, economia mista e fundações públicas. Nós vamos estudar num outro momento, mas por hora estamos aqui na parte introdutória da matéria. Então repare, quando eu falo em organização administrativa, eu tenho a forma federativa do Estado. Já viu o que é? Eu tenho a autonomia dos entes federativos. Eu tenho uma hipótese de descentralização política, descentralização do poder político. Então, eu vou ter um plano federal, que vai ser a União Federal, um plano estadual, Estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, por aí vai, 26 estados e 5.564 municípios. Entes autônomos, todos eles. Federação anômala, bloco passado, já vimos, né? Federação centrípeta ou federação centrífuga. A nossa federação é centrípeta ou centrífuga? A nossa é centrífuga, a americana é centrípeta. Eu expliquei isso no bloco passado também, questões de prova. Então, 4 capacidades. Capacidade de autogoverno, autoadministração, autolegislação e autofinanciamento. Capacidade de autofinanciamento, legislação, governo e administração. Ou seja, esse que tem as 4 capacidades é o ente federativo. Ora, um outro ponto importante, o direito administrativo ele nasce, né? Esses blocos introdutórios, é importante a gente falar isso, porque isso pode surgir numa questão de prova. Quais são os alicerces, os pilares para o surgimento do direito administrativo? Primeiramente, o surgimento do princípio da legalidade. E nós vamos estudar mais à frente os princípios da administração pública. Mas já posso aqui apontar que o artigo 37 da Constituição vai dizer que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Municípios e DF deverão respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, dentre outros. Ou seja, se os órgãos e entidades de administração pública direta ou indireta deverão respeitar
O princípio da legalidade, senhores, legalidade é porque eu vou ter uma legalidade para o direito administrativo, vou ter uma legalidade para o particular. Então, deixa eu pegar aqui um pilor mais azul, né? Que eu acho que esse aqui não está ficando bom. Esse aqui está melhor. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade para o direito administrativo. A administração pública só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Ou seja, princípio da legalidade estrita. Isso é um pilar e um fundamento de surgimento de direito administrativo? Sim. Porque isso aqui, de qualquer forma, senhores, o que isso faz? Limita o poder estatal. Não há dúvida de que se o Estado só pode fazer aquilo que está previsto em lei, há limites minimamente legais, legislativos para a atuação do administrador. Ora, nós vimos que no ano de 2020, por exemplo, o nosso presidente, Bolsonaro, de alguma forma, quis nomear o dirigente da Polícia Federal, que era um amigo dele, entendeu o Supremo que isso violaria a súmula vinculante número 13. O que fez? Anulou aquela nomeação, suspendeu aquela nomeação. E suspendendo aquela nomeação, o que ele fez com isso? Mostrou que aquele ato administrativo teria sido praticado com uma ilegalidade. Porque eu posso nomear parente em linha reta lateral até terceiro grau de parentesco? Não. Súmula vinculante número 13. Súmula vinculante número 13, nós vamos estudar mais à frente. Então, para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, eu não posso fazê-lo com base em critérios subjetivos. Se eu faço com base em critérios subjetivos, eu violo o princípio da objetividade, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade, senhores? Os comportamentos do administrador devem ser comportamentos objetivos, desprovidos de valoração subjetiva, desprovidos de sentimento. Então, se eu nomeio alguém porque alguém é meu amigo, eu violo a impessoalidade. Esse ato administrativo é ilegal, ele nasce ilegal, é um vício da origem. Aqui faz o Supremo, suspende aquela nomeação. Então, isso mostra claramente que o princípio da legalidade, ele vem para, de alguma forma, limitar o poder do Estado. O administrador não pode fazer aquilo que melhor lhe aprouvier. Ele faz aquilo que a lei determina, deve atuar nos limites estritos da lei. Modernamente, a gente vai ver isso ao longo do curso, já não se fala somente em princípio da legalidade. Hoje a doutrina vem falando em princípio da juridicidade administrativa. Então o que seria o princípio da juridicidade administrativa? É uma releitura ao princípio da legalidade. Então quando eu falo em juridicidade, eu estou lendo o princípio, ou relendo o princípio da legalidade, só que agora sob um prisma constitucional. Esse prisma constitucional vai atingir, por óbvio, todo o ordenamento jurídico. Isso está umbilicalmente ligado à ideia de neoconstitucionalismo. Então, quando você vai estudar a teoria dos princípios, lá no neoconstitucionalismo, a força normativa dos princípios é um dos seus pilares principais, é um dos seus principais sustentáculos. Então, senhores, o princípio da legalidade ele vai ser relido, vai passar por uma filtragem constitucional. Essa filtragem constitucional ela é clássica da releitura dos princípios no Estado neoconstitucional, no neoconstitucionalismo. Então, o que se dizia em 1800, por exemplo, quando surge o direito administrativo como ciência autônoma? Vimos a certidão de nascimento do direito administrativo. Que a administração vai ser regida pela lei. Ou seja, é o Estado da lei. É um limite ao exercício da atividade do administrador. Sim. Então, o administrador só pode fazer aquilo que a lei determinar. Não fazer só se a lei autorizar que ele não faça. Se a lei determinar que ele age, ele tem que agir. Se a lei não determinar que ele não age, ele não age. Então o princípio da legalidade estrita vai dizer que o administrador público só faz aquilo nos limites estritos da lei. Só que qual o problema disso, senhores? O problema é que o direito no neoconstitucionalismo se aproxima da moral, se aproxima da justiça, se aproxima de conceitos indeterminados, abstratos. Porque se você pensar, o nazismo, o princípio da legalidade estrita, o positivismo jurídico, fundamentou milhões de mortes de judeus. E Hitler agia dentro da Constituição alemã. Então, por vezes, percebeu-se que a lei por si só, ela não vai implementar critérios de justiça. A lei deve se aproximar da moral, o direito deve se aproximar da moral, o direito deve se aproximar de outras ciências, da política, da economia, da análise econômica do direito. Então, o direito não vive isoladamente. O mundo, senhores, o mundo, aqui eu lembro de Fernando Lassalle, né, que traz o conceito social de Constituição, o conceito socialista de Constituição, ou melhor, desculpe, o conceito sociológico de Constituição. O que dizia Lassalle? Ou seja, não basta você entender que a Constituição é uma folha de papel, porque uma folha de papel escrita, com normas comportamentais, eleitas pelo poder constitucional originário, o vento pode levar. A Constituição escrita, ela vai ser varrida por fatores reais de poder que podem sobrepô-la,
poder econômico, poder religioso, poder da mídia. Então, Fernando Lassalle, num conceito sociológico de Constituição, vai dizer que a Constituição são fatores reais de poder. Ou seja, por vezes, o que está escrito num papel, se essa Constituição não tem força normativa, ela ganha muita força normativa a partir da Segunda Guerra com o neoconstitucionalismo, eu preciso reler alguns princípios. E um dos princípios que eu preciso reler é o princípio da legalidade estrita, em que o administrador só pode fazer aquilo que a lei determina. Só que haverá situações, eu vou citar aqui alguns exemplos, que a legislação não vai determinar, ou seja, os chamados casos difíceis, os hard cases. Como é que a Constituição vai reger toda a lei infraconstitucional? Ou seja, o legislador é um vidente, que ele pode antecipar todos os comportamentos no mundo cada vez mais complexo? Obviamente que não. Obviamente que em alguns momentos não haverá norma. E quando não houver norma? Ou seja, será que o juiz pode aplicar aqui o non liquet? Ou seja, ele não vai julgar pela ausência de norma lá do processo civil? Também não, senhores. Então, ganha força a chamada teoria dos princípios. E dentro dessa perspectiva de releitura do princípio da legalidade, surge o princípio da juridicidade administrativa. O que seria isso, André? A juridicidade administrativa se cai numa prova para delegado. Acompanhe comigo, senhores. Vou sair de um exemplo para chegar onde eu quero, ao caso concreto. Imagine o seguinte, o camarada passou num concurso público, foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Ele era o primeiro colocado do concurso dele. Só que juntamente com ele, passaram mais 11 candidatos, eram 10 vagas, 11 candidatos, só eram 10 vagas, 11 candidatos. Então, no prazo de validade do concurso, que era de 4 anos, nos 6 primeiros meses, a administração pública nomeou os 10 primeiros. Só que tinha um aprovado que ficou fora do número de vagas e não foi nomeado. Só que o prazo de validade era de 2 anos, conforme diz a Constituição, podendo ser prorrogado por mais 2. Muito bem. O concurso foi prorrogado, só que aquele camarada que era o 11º, todo dia ele olhava no Diário Oficial se sairia ou não a nomeação dele. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano e nada. Todo dia acordava às 6 horas da manhã e ia para o Diário Oficial. E assim ele fez no 2º ano, assim ele fez no 3º ano, até que ele já estava frequentando psiquiatras, porque aquele comportamento reiterado o levava ao sofrimento e à frustração, e ele começou a ir psiquiatra, tomar remédio controlado, e disse ao psiquiatra, para de olhar, não nomeou até hoje, não vai nomear mais. Aí, no 3º ano, no 11º mês, no 29º dia, o que faz a administração pública? O nomeia. Quando ele é nomeado, senhores, pelo Estatuto do Servidor, abre prazo para ele tomar posse, 30 dias. Por exemplo, a Lei 8.112. Foi nomeado 30 dias para tomar posse. Se não tomar posse em 30 dias, diz a Lei 8.112, o ato de nomeação é tornado sem efeito. Foi o que aconteceu. Porque ele não viu, porque ele parou de ler o Diário Oficial. Aí encontrou um colega dele, no 31º dia, ou no 30º dia, no qual ele foi nomeado de manhã, encontrou com um colega dele à tarde e falou assim, e aí, já está trabalhando porque você foi nomeado há 30 dias atrás. Eu fui nomeado? Foi, saiu um Diário Oficial tal dia, ele corre, olha, estava lá mesmo. Conta 30º dia daquele dia, ele sai correndo, reúne a documentação e entrega na repartição. Só que ele chega às 5h05, fechou 5 horas. Aí a servidora lá falou assim, rapaz, realmente você foi nomeado. Só que já fechou, não posso mais te atender. Mas não tem problema, né? Tô vendo aqui que hoje é o último dia. E a Lei 8.112 fala que se você é nomeado e não toma posse em 30 dias, o seu ato de nomeação é tornado sem efeito. Mas não tem importância, o seu ato de nomeação vai ser tornado sem efeito, porque já é o 30º dia, já acabou o expediente, mas você é um bom candidato, você vai estudar de novo, vai passar de novo. Olha, senhores, é para qualquer um ficar maluco. O que ele fez? Esse caso, estou obviamente exagerando, para você gravar o exemplo. Mas o que ele fez? Ele ajuizou uma ação, dizendo o seguinte, 3 anos, 11 meses e 29 dias depois, sem me intimar pessoalmente para tomar posse? Ou seja, será que era razoável eu ter que ler Diário Oficial da União todos os dias durante 4 anos? A administração entendeu que sim, e assim o fez. E em sua defesa na contestação do mandado de segurança, o que a administração pública fez? Ora, princípio da legalidade estrita. Eu não o intimei pessoalmente para tomar posse porque não há essa previsão legal. Se eu sou obrigado a fazer aquilo que a lei manda, se não há lei mandando eu intimá-lo pessoalmente, eu não o nomeei. Ora, senhores, o que o STF disse? Essa questão chegou ao STF. Por vezes, a administração pública só vai fazer aquilo que a lei manda. Só que, em determinadas situações como essa, não vai ter norma regendo essa matéria. E então, o princípio que vai se acoplar aqui não é o princípio da legalidade, mas sim o princípio da juridicidade administrativa. Então, não basta a ausência de lei, a Constituição é que vai reger. A Constituição é o centro nevrálgico de todo o ordenamento jurídico, que vai irradiar seus valores para todo o ordenamento, inclusive para o direito administrativo. Então, o que fez o Supremo nesse caso? Mandou anular o ato que tornou sem efeito a nomeação dele e mandou nomeá-lo novamente. E intimá-lo pessoalmente para tomar posse. Mas peraí, André, mas onde é que está escrito isso? Intimá-lo novamente para tomar posse? Está escrito na decisão
jurisdicional. Mas a decisão jurisdicional aqui pode fazer lei no caso concreto? Nesse caso fez. É o que chamamos de ativismo jurídico ou jurisprudência normogênica. Então estou chegando ao final desse bloco, eu vou terminar e no próximo bloco eu vou continuar explicando como é que se dá essa jurisprudência normogênica para que a gente entenda esse ativismo judicial no direito administrativo. Te aguardo no próximo bloco para a gente continuar. Um abraço e até lá.